Olá, eu sou o Júlio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero conversar com você sobre uma sensação, uma situação quase que inevitável para todos nós. Você já passou por isso, está passando ou vai passar. Quando os filhos saem de casa, a angústia aparece. Tanto para os pais, que se veem em uma casa completamente silenciosa e solitária, como os filhos que podem se sentir culpados por terem deixado seus pais para trás. Existe um nome para isso, um nome que acomete principalmente os pais no processo de transição do filho sair de casa para buscar os seus próprios caminhos, que é a síndrome do ninho vazio. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Esse vídeo ele vai ser mais focado para os pais, mas filhos não vão embora. Até porque você tem que aprender o processo, você tem que entender o que está acontecendo na mente do seu pai ou da sua mãe para você tentar ajudar esse processo a passar de uma maneira mais tranquila, certo? Bom, antes disso, devo agradecer a Morgantes, que é uma joalheria em estilo clássico que apoia este canal. Se você quiser conhecer o trabalho deles, link na descrição, tem até cupom de desconto ali se você quiser comprar uma joia bonita para dar para quem você ama ou para você mesmo, certo? Então confira lá esses apoiadores que mantêm esse canal rodando, então fique à vontade para conhecer o trabalho deles também, tá? Mas vamos lá, vamos começar, né? Pensa comigo, se você é pai, né? Já está passando por isso, eu tenho certeza de que você vai sentir nas vísceras. Mas se você ainda não é pai, ou se você está com um filho pequeno em casa, olha só, a gente passa décadas cuidando de uma criança. Geralmente 2 décadas, né? Ou seja, um filho hoje sai de casa lá pelos seus 20 e poucos anos. Então você passa pelo menos 20 anos da sua vida focado em garantir que uma criança consiga se estruturar, ganhar competências e habilidades para que ele possa prosperar no mundo real. E você faz de tudo para essa criança. Você trabalha pesado, você abre mão das suas coisas para dar para ele. E tudo isso acaba virando parte da sua vida, né? 20 anos é muito tempo para um ser humano. Então, meio que se torna parte de você ser pai ou ser mãe. Só que, em um determinado momento, essa criança, né, ela cresce e ela decide abrir as asas e sair voando. Ou seja, o filho ou a filha sai de casa. Nesse momento, você sente um vazio devastador dentro de você. Porque afinal, como eu disse, você passou as últimas 2 décadas, no mínimo, cuidando de uma criança, ouvindo os barulhos dela correndo pela casa, os brinquedos jogados no chão, o som alto no quarto, todos os indícios de que você tem um jovem ou uma criança dentro de casa. E de repente, você chega na sua casa e não tem nada acontecendo. E aí, você entra no quarto do seu filho ou da sua filha e ele está vazio. A sensação é terrível, eu tenho certeza de que é. E essa síndrome do ninho vazio, ela tem esse nome porque ele é realmente bastante descritivo, né? Isso é categorizado dentro da psicologia, a síndrome do ninho vazio. Porque antes você tinha um ninho que estava vertendo vida, né? Com muitos passarinhos cantando e de repente você olha para o seu ninho e ele não tem ninguém dentro. Então é natural esperar que num processo de transição de um filho que está dentro de casa para o momento onde ele sai da casa, haverá um trauma nos pais. Os pais vão passar por um processo que é parecido com o processo de luto. Não significa que aquele filho morreu, mas significa que ele não está mais na vida presencial, ele não está mais ali no cotidiano. E isso é sentido pelos pais como uma perda. Os pais se sentem realmente tristes por não terem mais os seus filhos em casa. Então, passar por isso é muito difícil, é uma coisa que eu considero ser bastante traumática e ela se intensifica quando você tem uma tensão emocional cada vez maior acontecendo. Afinal, existem pais que não estão em sua plena capacidade emocional e podem começar a chorar, podem começar a desenvolver processos depressivos e podem também começar a boicotar os esforços do filho a se tornar independente. E quando eu digo filho, entenda como filho ou filha, tá? Não é incomum você ver situações onde quando um filho ou uma filha sai de casa, a mãe ligue chorando, falando para voltar para casa porque está com saudade. E isso é um processo que pode prejudicar a sua ninhada, né? Pode prejudicar o seu filho a prosperar na vida dele. A última coisa que a gente quer quando uma criança decide abrir as asas, a gente não quer ficar cortando as penas, né, para ela voar menos.
Então, você aí como pai, né, entenda que você vai passar por isso. Você aí como mãe, você vai passar por isso. Mas saiba que é como as coisas acontecem. Então, como é que a gente passa por isso de uma maneira mais tranquila, né? Falando primeiramente para os pais. Entenda o seguinte, grande parte da nossa sensação de felicidade e plenitude na nossa vida se refere à sensação de participarmos de algo, de termos uma utilidade, de termos um papel. Seres humanos precisam se sentir úteis para alguma coisa e terem algum tipo de definição. Ou seja, você pode não fazer nada da sua vida. Ah, mas você é a mãe do fulaninho, você é o pai do fulaninho, você tem uma identidade. Quando o fulaninho sai de casa, você não tem mais essa identidade. Ela não te pertence mais. Você agora é a mãe que criou o fulaninho e hoje o fulaninho mora lá não sei aonde. Então, nesse momento, você vai precisar reestruturar a sua visão de quem você é. Porque entenda que só porque você passou 2 décadas cultivando uma criança, né, criando uma criança, não significa que você é só isso. Então, quando os filhos saem de casa, os pais precisam começar a buscar um resgate de quem eles realmente são como indivíduos. Ou seja, entenderem que ainda são pais, mas agora precisam voltar a focarem em si, focarem em suas próprias vidas, em suas individualidades e em seus desejos. Então, quando o filho sai de casa, é o momento do redescobrimento do casal, onde os dois podem voltar a namorar, onde os dois podem voltar a pensar em uma viagem diferente, onde eles podem começar a sonhar em fazer as coisas que eles queriam fazer enquanto eram jovens namorados lá atrás. É o momento de se reapaixonar como um casal e buscar uma forma mais tranquila de viver a vida, sabendo que a sua função já foi praticamente concluída. Uma vez que os filhos batem as asas e saem de casa, é a hora que você pode dizer que bom, agora eu vou colher os frutos do meu esforço. É a hora onde eu estou mais sábio, mais experiente, eu cumpri o meu papel de propagar os meus filhos para um mundo melhor e agora eu vou curtir a parte boa, que é, por exemplo, se tornar avô, se tornar avó, fazer as coisas que você sempre quis e nunca teve tempo. Então, eu sei que dói ver uma casa vazia, mas saiba que existe muita diversão e muita liberdade depois que isso acontece. A escolha tem que ser sua. Você é quem tem que escolher, aceitar que isso está acontecendo, porque é inevitável. Você pode ficar um bom tempo lutando contra isso e chorando e ficando amargurado, mas é assim que a banda toca. Então, por que sofrer por algo que você já sabe que vai acontecer ou você sabia que ia acontecer? Afinal, criar um filho para ficar o tempo todo ao seu lado não é uma das coisas mais saudáveis, né? Nós criamos o nosso filho para o mundo, ele nunca foi nosso. Ele é um fruto do nosso esforço, dos nossos valores e das nossas crenças, mas ele nunca foi nosso. Ele sempre é uma projeção de algo que a gente deseja ver no futuro da humanidade. Então, pais, estão com os filhos saindo de casa? Recuperem-se como indivíduos. Busquem aqueles gostos antigos que vocês tinham e hoje estão apagados. Comecem a desenvolver rotinas de procurar por coisas diferentes para fazer. É como eu disse, é o momento de se reinventar. Quando você tiver os seus 50, 60 anos, geralmente é mais ou menos essa faixa quando isso acontece, para alguns acontece mais cedo, com 40 anos, você ainda tem muito tempo pela frente. Então, por que não aproveitar o tempo que ainda você tem para curtir da forma certa, né? E agora falando para os filhos, talvez os filhos nem estejam mais aqui, hoje em dia os filhos são um pouco impacientes. Para os filhos eu dou a seguinte recomendação: não desapareçam. Quando você sair da casa dos seus pais, você sabe que eles vão estar sentindo tudo isso que eu acabei de falar, tá? É certo, não existe blindagem contra isso. Então, não dificulte ainda mais as coisas. Faça uma saída de casa tranquila, bem conversada. E quando você puder, mande uma mensagem, tire uma foto. Hoje em dia com o WhatsApp, né, com os meios de comunicação atuais, você pode todos os dias mandar um áudio. Por exemplo, até hoje, eu saí de casa fazem 4 anos que eu saí de casa, eu acho que é isso. E todos os dias eu mando um áudio de bom dia para o meu pai, conversando com ele, ele me manda um áudio de bom dia. Por quê? Porque a conexão tem que existir. E eu não quero que eles se sintam abandonados, porque o filho não abandonou a família. Ele só buscou criar a sua própria família sem esquecer as suas raízes. Então,
Sempre que você puder, quando você estiver no processo de sair de casa, saiba que seus pais estarão em sofrimento e faça o possível para dar toda a atenção que você puder para eles. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a gente não tem tempo para muita coisa, eu sei que as coisas são difíceis e que você mal viu o dia e acabou, mas faz uma forcinha, é importante, tá bom? Eu espero que essa visão tenha sido... Oi? Não! Enfim, eu estou numa pousada e o pessoal acaba passeando por aqui. Mas vamos lá, voltando ao ponto. Faça uma forcinha para dar um pouco de amor para as pessoas que você julga serem importantes para você, certo? Isso vai fazer total diferença no seu processo de transição e amadurecimento. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado da nossa conversa, eu espero que eu tenha sido claro, eu sei que é um assunto difícil, né? Um assunto um pouco bittersweet, né? Agridoce, onde a gente fala da liberdade de um adulto que cresceu com amor e hoje está voando o mundo afora, mas ao mesmo tempo a gente fala de pais que se sentem tristes de não ter mais ninguém em seus ninhos. Mas faz parte da vida e a gente tem que conversar sobre isso para diminuir o sofrimento com conhecimento. Obrigado pela sua presença, deixe sua curtida, deixe seu relato aqui embaixo, como é que foi o seu processo? Você aí, talvez que seja de mais idade, como é que foi para você a saída dos seus filhos de casa? Ou você, filho, como é que foi para você esse processo de sair de casa, né, e ter que lidar com isso com seus pais? Conta um pouquinho aí também nos comentários que eu gostaria de saber, tá bom? Um bom descanso para vocês, ou um bom trabalho, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!